Vamos colocar de pé, só por alguns instantes. Nós abramos a nossa Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1. Logo após, eu convido o bispo Tarcísio para orar por nós e agradecer também pela leitura. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, do 1 ao 6, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebidices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranha que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Altíssimo Senhor, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, estamos reunidos, Deus, neste lugar, para celebrar o Teu nome, como já tem sido feito, também para ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos pela leitura desta palavra e te pedimos que abençoes o teu servo, o pastor Arthur, que estará ministrando, Senhor, a partir de agora. Toma-o nas tuas mãos e que o teu servo, como canal de bênção, meu Pai, possa transmitir com muita graça e ousadia a tua palavra bendita. Fala conosco, Deus, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Poder se assentar. O tema que eu me proponho a falar nesta noite é o que fazer com o tempo que nos resta. O que fazer com o tempo que nos resta? É a frase que a própria passagem citou. Eu reforço, meus irmãos, que a primeira epístola de Pedro, ela foi escrita com o objetivo de consolar os irmãos que estavam na dispersão. Os judeus convertidos estavam na dispersão, as perseguições romanas e também religiosas, vinculadas aí com o judaísmo, já estava se aflorando por toda a Ásia. E essas perseguições fizeram que muitos irmãos não entendessem que até na perseguição e no sofrimento, Deus tinha um propósito para com a vida de todos aqueles irmãos que estavam dispersos. O início dessa epístola, Pedro chama os irmãos de forasteiros. Lembrando, irmãos, que todos nós somos forasteiros, né? Todos nós somos peregrinos. Nós estamos peregrinando em direção à nossa pátria celestial. Jesus, orando por nós, em João capítulo 17, ele disse: eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo.
Essa é a realidade de todo cristão. Passamos por aqui, diante das perseguições que se vêm, dos sofrimentos que se tem. Então Pedro trata sobre a salvação de cada um desses irmãos, na dispersão, a necessidade de uma conduta, de que se nós fôssemos perseguidos, se nós viéssemos a sofrer, fosse por causa do nosso bom testemunho. Porque se sofrermos por causa do nosso mau testemunho, Deus não será glorificado com nenhum tipo de má exemplo que a comunidade cristã viesse a dar. Então ele orienta quanto ao patrão, quanto ao servo, quanto ao escravo, quanto ao livre. Ele orienta-nos quanto à vida conjugal, como o cristão deve ter o seu relacionamento conjugal. Ele aborda uma série de assuntos. No final do capítulo 3, ele fala que o cristão pode imitar a Jesus e deve imitar Jesus até no sofrimento. Aí ninguém quer, né? Mas até no sofrimento o cristão pode imitar a Cristo. Quando ele inicia o capítulo 4, ele vai dizer que o sofrimento de Jesus não foi em vão. Então, se o sofrimento do nosso Mestre e Senhor não foi em vão, houve um propósito no sofrimento na carne de Jesus Cristo. Aí Pedro diz, nós que somos seguidores de Cristo, também há um propósito no sofrimento em nossa carne, no nosso emocional, no nosso físico, em nossa família. Há um propósito para com isso. Então Pedro, ele inicia o capítulo 4 falando sobre uma dicotomia, onde nós tínhamos uma conduta e depois que conhecemos a Cristo, passamos a ter outra. E é daí que veio o tema da minha mensagem, o que fazer com o tempo que nos resta. Quando eu digo o tempo que nos resta, eu não estou falando do tempo de vida, mas eu estou falando no dia que você entregou a vida a Cristo, decidir em diante, o seu tempo é outro, o seu tempo é outro, o seu propósito é outro, e a conduta que nós devemos ter também deve ser outra. Nós tínhamos o Senhor das trevas, nós éramos escravos do pecado, escravos da carne, mas agora não. Agora nós somos filhos de Deus, permanecemos sendo escravos, mas não de Satanás, nós somos servos do Senhor, e esse nosso capitão tem uma conduta, tem uma orientação para conosco. Nós temos uma vida a ser trilhada de uma forma que o agrade, que ele seja exaltado e glorificado com a conduta que nós devemos ter. Então, com o tempo que nos resta, Pedro nos orienta o que nós devemos fazer, já que agora nós temos um outro Senhor, agora é o Senhor dos senhores, né? Que manda em nossas vidas, nós entregamos a nossa vida a Ele, e Ele diz o que nós devemos fazer com o nosso viver. Se você deixar a sua Bíblia aberta conosco, acompanhe. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, ele vai dizer no início do versículo 1, e também no versículo 2, ele diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Meus irmãos, é interessante Pedro dizer assim, eu quero que você se arme, coloca aí um escudo na sua mente, coloca aí uma razão, um raciocínio lógico na sua mente. Mas com que, Pedro, que eu tenho que me armar? Aí Pedro diz, com o sofrimento de Cristo. Porque se o seu mestre sofreu, se o seu Senhor, que não tinha pecado, sofreu, é possível que você venha a sofrer também. Agora é interessante, se Cristo sendo o nosso Senhor, padeceu, mas por causa desse sofrimento teve um propósito maior, aí Pedro diz, tudo bem, eu entendi que Jesus sofreu, eu entendi que Ele morreu, mas esse sofrimento não foi em vão. Olha o propósito, no início do versículo 2, o sofrimento foi para isso, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Agora sim nós podemos fazer a vontade de Deus, antes não. Parece simples, né? Mas não era, irmãos. Você era escravo, éramos escravos. Todo o nosso pensamento era guiado conforme a nossa natureza pecaminosa. O próprio Davi disse isso, em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. É uma doutrina universal, conhecida como depravação total. Eu não estou dizendo que nós éramos totalmente depravados, mas nós éramos totalmente escravos do pecado. A maneira que pensávamos, a maneira que agíamos, o que nós desejávamos,
guiava-nos, orientava-nos, e nós fazíamos o que a nossa carne mandava. Ela era o nosso Senhor. Mas quando nós conhecemos o poder de Cristo Jesus, que veio da cruz, essa carne foi crucificada juntamente com Cristo. Agora nós podemos dizer não ao pecado. Agora você pode dizer não à sua vontade e sim à vontade de Deus. Quantas lutas são travadas para que você chegue aqui? Quantos convites foram feitos de um amigo seu, de um irmão? Vamos para a igreja, vamos lá ouvir a palavra de Deus. Você diz, quero saber de Deus, não quero nada. Você nem tinha desejo, e quando você queria, algo impedia que você viesse. Que é isso? Isso é a carne, rapaz. É a carne reinando, as potestades do ar, querendo que você permaneça escravo. Mas Pedro disse, meus irmãos, que quando nós entregamos a vida a Jesus, que o poder do evangelho está em nós, agora você pode fazer a vontade de Deus, agora você pode se consagrar, agora você pode dizer não ao pecado, agora dentro de nós tem um poder do Espírito Santo para dizer não a você mesmo. Agora sim, nós podemos fazer a vontade de Deus com o tempo que nos resta. E é interessante, meus irmãos, que isso é o resultado do sofrimento do nosso Senhor. Já pensou? Cristo levou sobre si, é uma doutrina chamada imputação de pecado. Tudo que Jesus Cristo sofreu, eu acredito que até Max Lucado, em um dos seus livros, ele diz isso, que as mãos que seguraram o martelo eram as mãos de Deus. Exatamente. As mãos que seguraram o martelo eram as mãos de Deus. Pedro vai dizer isso em Atos capítulo 2 e em Atos capítulo 4. Pedro disse, sobre vocês está o sangue do doador da vida que vocês mataram, mas Deus estava providenciando o nosso Salvador com a maldade de vocês. Quer dizer, Pedro sabia que o sofrimento de Jesus estava programado por Deus e determinado por Ele, mas aquele sofrimento foi o que nos trouxe, glória a Deus, foi o que nos trouxe alívio, foi o que nos trouxe liberdade, foi o que nos trouxe razão de viver. E você acha, irmãos, que Cristo não sabia de todo o sofrimento que estava por vir? Sabia. Mas por amor a mim, por amor a você, Ele aceitou aquele sofrimento. E o nosso mestre aceitou aquele sofrimento para que hoje você pudesse ser um servo de Deus e uma serva de Deus, um filho de Deus. Com o tempo que nos resta, agora você pode fazer a vontade de Deus. Antes nós não podíamos. Pedro ainda diz, meus irmãos, que o tempo que nos resta, nós podemos romper com o pecado. Existe a segunda atitude que Pedro orienta-nos que façamos. Está aí do versículo 3 em diante. Ele diz, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Pedro está sendo irônico aqui, é uma ironia. Eu vou explicar por quê. Você entrega a vida a Jesus, está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, está bonitinho. Deus tirou você do lamaçal de pecado, você agora é uma nova criatura. Aí de repente você começa a flertar com o mundo, você começa a querer voltar a se envolver com o mundo. Aí Pedro está dizendo assim, você não acha que você já pecou demais, não? Você não acha que a sua cota de rebelde, de lascívia, de idolatria, você não acha que já deu, não? Você agora é lavado, você agora é perdoado, você está com o nome escrito no livro da vida. O que você está fazendo, se abraçando com o mundo? Pedro está dizendo, não, o tempo que nos resta, não devemos mais abraçar a prática do passado e do pecado que tínhamos, agora deve ser outra. Porque o nosso Salvador nos purificou de todo o pecado. Agora você pode ter uma nova conduta que não podíamos ter. Aí Pedro diz, deixa aquela vida no passado, porque o seu tempo não é mais para isso. O tempo que nos resta, ele vai dar a relação da vida dos irmãos que estavam longe de Deus, como era a vida daqueles irmãos que ele escreveu a carta. Ele diz assim, tendo
tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracheiras, são as paixões sexuais. Aí ele diz, orgias, bebidices, e no finalzinho ele dá um adjetivo para a palavra idolatria, né? Ele diz, detestáveis idolatria. Nessa relação de pecados que os irmãos na época tinham, e alguns de nós também, Pedro está dizendo, esse foi o nosso passado. Deus sabe como foi o nosso passado, mesmo assim Ele nos amou. Deus sabe aonde estávamos, quão longe estávamos da vontade dEle, como escravos estávamos do pecado dEle, quantas procissões participamos, quantos levaram algumas imagens nos ombros. Deus sabe o nosso passado, mesmo assim nos amou, mesmo assim nos resgatou, mesmo assim nos proporciona uma nova vida para a glória e o louvor do seu nome. Essa relação podia envergonhar-nos, mas não é motivo de vergonha, é motivo de dar glória a Deus em saber que essas práticas estão no nosso passado, mas não estão mais em nossa vida. Nós não somos mais idólatras, nós não somos mais escravos dos desejos da carne, agora somos filhos de Deus. O tempo que nos resta serve para olharmos para trás e dizer, obrigado, Jesus, por ter me libertado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecemos a verdade, agora somos livres para não pecar. Que ironia, não é? Você está livre para não pecar. Antes, meu querido, você pecava porque você era escravo. Você era escravo. Tudo que os seus impulsos desejavam, tudo que seu coração almejava, você ia e realizava. Agora você está livre para dizer não a você mesmo, não à sua natureza pecaminosa. Agora você tem o tempo que nos resta, é dar glória a Deus, olhando para onde Cristo nos tirou. É para dar glória a Deus por causa disso. Aí Pedro diz, tudo isso é o nosso passado, essa vida imoral, idólatra. Aí alguém pode dizer assim, não, mas está no passado, está tranquilo. E Pedro diz, não, porque nós abandonamos essa vida, houve uma retaliação por parte do mundo. Olha o que diz o versículo 4, por favor. 1 Pedro 4, versículo 4 diz, por isso, está falando do passado, difamando-vos, estranha que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Rapaz, aquele papudinho ali, está com a Bíblia no braço? Está indo para a igreja de Cristo? Exatamente. Como que conversa é essa? Quantos carnavais, Dona Maria, seu Zé, nós não participamos? Agora ele está indo para um retiro espiritual de jovens? Que conversa é essa? Pedro diz, eles acham estranho, porque tínhamos um excesso de devassidão. E Pedro chega a dizer que eles difamam-nos. O que é difamar, meus irmãos? É tirar a honra que você tem, a boa fama que se tem. E a intenção de difamar é exatamente, ele está se escondendo atrás da Bíblia, porque não acredita na sua verdadeira transformação. Isso mostra-nos, meus irmãos, que fazer a vontade de Deus é uma decisão sua. Você não vai ter incentivo para fazer a vontade de Deus por parte dos amigos do mundo. Eles não querem que você esteja aqui. Claro que não querem. Você era um dos que bancava o bloco carnavalesco. A sua porcentagem agora saiu. Você está desequilibrando a financeira de muita gente se você sair do mundo. Mas que o mundo se exploda, que o mundo morra nos seus delitos e pecados. Eu experimentei a liberdade e tenho o dever de oferecer a liberdade ao mundo. É claro que eles vão nos difamar, porque nós não somos mais deles. Pedro diz que essa difamação aconteça de forma difamatória. Porque, meus irmãos, uma coisa é você ser difamado, outra coisa é você escandalizar. Tem uma diferença muito grande aí. Pedro continua dizendo, aqueles que continuam na vida de devassidão. Agora,
Pecado é o nosso passado. Versículo 5 ele diz: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Eu coloquei um ponto aqui de propósito. Sabe qual foi o ponto que eu coloquei aqui? Dê graças a Deus porque Jesus nos livrou do inferno. É isso que Pedro está dizendo aqui. Alguns que permanecem na devassidão, aí Pedro está dizendo assim: vão prestar contas àquele que julga vivos e mortos. Observe que Pedro não diz assim: iremos. Pedro diz: vão. Qual a diferença aí? A diferença é que agora nós fazemos parte daqueles que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Pedro está dizendo que existem dois povos sobre a terra: aqueles que vão prestar contas ao reto juiz pelos seus pecados, e aqueles que vão julgar o mundo ao lado do reto juiz, porque o Cordeiro morreu por nós e nos purificou de todo o pecado. Não há condenação para nós, não há ira para nós, não há juízo para nós, porque o Cordeiro pagou esse preço. O que fazer com o tempo que nos resta? Dá glória a Deus, pois Cristo nos livrou de uma condenação justa. Ninguém vai estar sendo condenado sem saber do que se trata. Pois foi dessa condenação que Cristo nos livrou. O que fazer com o tempo que nos resta? Concluindo, está aí no versículo do número 6. Ele diz assim: pois para estes foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Deus olhou para as orgias, Deus olhou para bebidices, Deus olhou para as dissoluções, Deus olhou para a idolatria em que vivíamos e enviou alguém para pregar o Evangelho. Pedro está dizendo que a estes que têm essa vida de devassidão, ou tinham, o Evangelho chegou. Meus irmãos, o Evangelho vem porque é o único poder que salva. O Evangelho vem em meio a essa devassidão imoral e mortos em delitos e pecados e nos dá vida e vida em abundância. Porque esse é o poder do Evangelho, é dar vida àqueles que estavam mortos. Pedro está dizendo que, já que nós estávamos mortos e o Evangelho nos trouxe vida, e há outras pessoas que permanecem mortas, preguemos o Evangelho que dá vida, preguemos o Evangelho que nos salvou. Nós não podemos ser taxativos ou dar sentença a ninguém, esteja na devassidão que tiver, porque Cristo foi lá, meus irmãos, e nos resgatou como ovelha que estávamos desgarradas, e Ele nos trouxe para o aprisco. E Cristo diz em João capítulo 10, há outras ovelhas que não pertencem a esse aprisco, e eu ainda vou trazê-las para o aprisco. Que ovelhas eram essas? Estão aqui, meus irmãos, nessa noite exaltando e glorificando a Deus, e há outras a serem chamadas também. Não é motivo de orgulho, meus irmãos, no sentido de ficar para si o Evangelho. O Evangelho é para ser dito ao mundo: tem saída para você, tem salvação para você, tem libertação para você. E Pedro está dizendo: foi para estes que estávamos mortos. Meus irmãos, não foi para os de colarinho branco, não tenho nada contra colarinho branco. Mas a visão que eu quero passar é que quanto mais você se acha digno, quanto mais você se acha justo, mais longe de Deus você está. Jesus disse aos fariseus e aos saduceus: os publicanos e as prostitutas estão na frente de vocês no reino dos céus. Mensagem forte para os fariseus. Mas porque os publicanos e as meretrizes, eles olhavam para si e diziam assim: nós somos pecadores, nós estamos perdidos, olha a vida que nós encontramos. Aí chega Jesus e diz: se arrependa, crê no Evangelho, tem salvação para você. As meretrizes vinham para Jesus, os publicanos vinham para Jesus, e os fariseus
Eles falaram dizer, não, essa mensagem não é para mim não. E foram condenados. Então o evangelho é para esses que reconhecem que estão perdidos, mas podem ser achados. Podem ser achados. E quando nós somos achados, Pedro repete, só que agora ele usa outra linguagem. Ele diz, julgados na carne segundo os homens. A palavra julgados na carne aqui, eu entendo, ele está repetindo o que diz no versículo 3 e no 4. O mundo não vai aceitar a sua liberdade em Jesus. Você chega para as famílias que José Vantuil derrubou, pai de família, seja quem for, você diga assim, você acredita que aquele rapaz lá vai para o céu? Qual é a resposta de uma das famílias? É claro que não acredita. Essas pessoas serão julgadas na carne, e vão ser julgadas na carne, é verdade. Mas com Deus, está tudo resolvido no Calvário. Com os homens, não. Por isso que você tem que ter certeza quanto à sua salvação, pelo que Cristo fez, não pelos que os outros dizem. Porque às vezes você é aceito por Deus, perdoado por Deus, aí o mundo olha para o seu passado e diz assim, não, você não pode ir para o céu. Se bem que ninguém é dono do céu para dizer isso, né? Só Deus. Mas Pedro, ele termina dizendo a frase assim, julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Quem é salvo, procura viver no Espírito. Pastor, o que é viver no Espírito? Fazendo a vontade de Deus, rapaz. Diz não para a sua vontade, diz não para si mesmo, diz sim para Deus. Tenha uma vida de santidade e temor ao Senhor. Com o tempo que nos resta, agora sim, nós podemos fazer a vontade de Deus. Se alguém nessa noite que está tentando fazer a vontade de Deus, mas não está tendo êxito, deixa eu lhe dizer, você nunca terá êxito sem Jesus. Jesus disse que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Eu convido você a voltar para Jesus. Eu convido você a vir para Jesus. Você que deseja fazer parte desse povo que vai morar no céu, saia de onde você está e venha. Nós queremos orar por você. Reconheça o poder do Evangelho. Pastor, você não sabe o meu passado. Nem preciso saber. O que eu sei é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre será maior que os nossos pecados. Se não tem ninguém nessa noite, que Deus lhe abençoe e lhe conceda uma nova oportunidade. Amém.